Chegamos ao capítulo 12, o nosso último capítulo do livro Dimensões de Prosperidade. E antes de começarmos, eu quero te agradecer por todo o caminho que trilhamos juntos até aqui. Espero de todo o coração que essa jornada não tenha apenas transmitido conhecimento, mas que tenha gerado em você revelação, entendimento e transformação através da palavra de Deus e aquilo que Ele deseja realizar por meio da sua vida. E se esse conteúdo tem falado com você e você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora. Assim essa mensagem pode alcançar ainda mais pessoas que também precisam viver essas verdades. E lembre-se, aqui no canal você encontra uma coleção completa de conteúdos e livros com diferentes temas preparados para fortalecer a sua fé e aprofundar a sua caminhada com Deus. Então, vamos lá. Capítulo 12. Outizar, a casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção a tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Malaquias 3:10. Quando pergunto às pessoas, onde vocês dizimam? Nunca encontro uma resposta satisfatória. A maioria das pessoas responde, na igreja. O conceito hebraico era bem diferente. Eles sabiam que não tinham que levar o dízimo para qualquer lugar, nem sequer se relacionava com o templo. Cada vez que um profeta ou escritor chamava para dar o dízimo, fazia referência ao alfolim como destino final. A palavra alfolim, ou tizar, tem origem nos armazéns ou depósitos de grãos que eram comuns em Israel por ser uma comunidade agrícola. Mesmo assim, não se limita somente ao celeiro, mas ao lugar de guardar os tesouros. Portanto, alfolim é o lugar de armazenamento dos tesouros. Hoje em dia, em nosso conceito, poderíamos dizer abóbodas. Toda vez que se refere às riquezas e tesouros do rei, sabemos que estavam guardados na alfolim real. Veja que ao retirarem Jeremias da cisterna, ele estava usando uma roupa tirada do alfolim do rei, Jeremias 38:11, e na atualidade existe um banco israelita com este nome, Outizar, Banco del Tesouro. Essa expressão aparece quase 80 vezes na Bíblia, porém Malaquias e Neemias mencionam de uma maneira diferente, pois eles não se referem a uma casa de tesouro, alfolim, mas a casa do tesouro, El Alfolim, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos dos levitas devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desapareceríamos a casa do nosso Deus. Desampararíamos a casa do nosso Deus. Neemias 10, 38 e 39. Todo Israel dizimava e ofertava em suas regiões aos sacerdotes, mas esses levavam o dízimo dos dízimos para a casa do tesouro, que estava em Jerusalém. No conceito literal, todo israelita dizimava e estava diretamente conectado à casa do tesouro, a sede do poder econômico e fortaleza de prosperidade da nação. Devemos entender que cada vez que um país perdia uma guerra, era submetido ao pagamento de um tributo ao vencedor, e o dízimo também fazia parte do imposto mínimo que deveriam pagar quando estavam submetidos a outra nação.
Por isso, ficava feliz e contentes quando não havia cativeiro e poderia dar a Deus a 10ª parte. Quando Samuel não quis colocar sobre Israel um rei, acabou profetizando: seu rei vai tomar o melhor de vocês e, além disso, vão cobrar o dízimo do que plantarem e do gado que criarem. O que acabou acontecendo desde que Saul assumiu o reino. 1 Samuel 1:25. Mas nos dias de Jesus, eles pagavam o mínimo, 25% a Roma, além de outros impostos. Eles pagavam o mínimo. Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. 1 Samuel 8, 14 e 15. Dar a Deus enriquece. Quanto de vocês dão os dízimos? É uma pergunta comum que faço às pessoas e normalmente todas respondem sim, com alegria, e é aqui que está o problema. A maioria dá o dízimo como se fosse um imposto. É óbvio que pelo que pagamos à cidade, temos ruas, iluminação, serviço sanitário, etc. E desta maneira todos nós temos benefícios coletivos, mas não há uma diferença individual pelo que pagamos ao governo. Isso quer dizer que se você paga mais ou menos impostos, nunca notará a diferença como os demais. Você poderá andar pelas mesmas ruas que eles e usar os mesmos parques públicos. O retorno que você recebe pelo que paga não diferencia como cidadão, pois todos nós recebemos os mesmos benefícios e direitos. Mas quando você leva o seu dinheiro ao banco e deixa ali, como uma economia ou investimento, certamente terá um tratamento diferenciado de acordo com a quantidade que você investiu. Paralelamente, na igreja, entre parênteses, comunidade cristã, há um reino, e é o reino de Deus, que inclui a igreja, a noiva, que é você. Mas nem tudo o que vai para a igreja corresponde ao poder do reino de Deus. Por isso, a maioria paga os seus dízimos como um gasto de imposto, e o que recebe da parte do reino é o benefício coletivo, que é igual para todos. A mente dos reis leva o dízimo como um investimento à casa do tesouro, ou tissar, e aí está toda a diferença. Quando deposita em bônus de investimento espiritual, sabe que terá retorno ao seu investimento diretamente proporcional ao montante entregue. Deixe-me dizer que não é a mesma coisa depositar na caixa do tesouro do Rei dos Reis $1.000 como se fosse $100.000. Isso é uma realidade, pois a guerra e o conflito que vai enfrentar, o que dá $1.000, são 100 vezes menores do que aquele que vai entregar $100.000. Se você não acredita, pergunte a qualquer pastor quantos empresários ou aqueles aparentemente ricos dizimam na igreja. Esta é uma verdade demonstrada pela prática da maioria dos cristãos que não renovaram sua mente. Jesus ensinou, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mateus 13:12. O que está semeando 100.000 provavelmente receba várias vezes mais do que aquele que entregou 1.000. Lembre-se da parábola dos talentos. Ao que multiplicou 5, lhe entregou outros 5. Entender o princípio de investimento na casa do tesouro lhe dará a base para desenvolver uma fé de expectativa, em que Deus abrirá do seu bom tesouro e lhe acrescentará mais ainda do que foi dado. Em outras palavras, a mente de um rei não está apegada no pensamento em dar menos, mas em dar cada vez mais. Cada vez que você vai pagar os seus impostos, você ora: Senhor, por favor, que sejam poucos. Senhor, que seja menos do que estou pensando pagar.
Mas quando você vai ao banco para investir, você ora: Senhor, multiplica tudo que vou investir, dai-me graça para que me paguem mais do que espero. Entendeu a diferença? Aquele que vai dar o seu dízimo vai desejando dar a Deus o menos possível, e isso fecha a sua mente para ver a multiplicação de Deus. Ele não espera receber coisas grandes por ter dado ao Senhor, porque a sua fé é negativa, fica amarrado apenas pela obediência. Por outro lado, a mentalidade de um rei é sair correndo o quanto antes à casa do tesouro para garantir o seu investimento. Esse é o primeiro item da sua lista, pois ele deseja entregar ao Rei dos Reis. Sabe que na sua boca sempre haverá uma palavra para a ativação da sua bênção. Entender que ao sair do altar, ele sairá mais rico e próspero do que antes, e com a capacidade de multiplicar tudo o que toca. Abraão deixou seus familiares e saiu como nômade e com recursos para se estabelecer onde Deus o levaria, sendo já uma pessoa de idade avançada. Já havia passado pela etapa de produtividade física e hoje em dia diríamos que era uma pessoa idosa, sem um sistema de ajuda ou seguro social. Porém, sacrificou a Deus e prosperou. Você pode escolher entre pensar que Abraão foi quem inventou tudo isso sobre o dízimo e deu a Deus parte do que tinha, ou pode ver em Abraão alguém que cada vez que ofereceu a Deus, prosperou ainda mais. Começou a sua independência e vida de empresário com a idade avançada, em uma terra de estrangeiros e terminou enriquecido. Veja o resultado de uma vida de dízimos e compreenda que Abraão não pagou impostos. Ele acessou a dimensão de Outsar. Então disse: eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Gênesis 24, 34, 35. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio 28, 12. Um investidor do céu não tem necessidade de pedir emprestado. Deus cumpre os seus pactos e as suas promessas. Isso é resultado não de nossas ações, mas do jeito profético de Deus te dar superabundância para cada um dos seus filhos. Deus não limita a sua bênção e a sua provisão, mas desafia a nossa fé dizendo que poderíamos dar às nações da terra. Se ele disse literalmente, eu creio que assim será. Então, a medida do eterno é que possamos crescer tanto em nossas finanças, estabelecer negócios com diferentes culturas e nações para emprestar e que esses nos devam e não o contrário. Uma pergunta inteligente seria: como entro nessa dimensão de prosperidade? Só há uma resposta válida. A chave da casa do tesouro está nos dízimos e ofertas, e com elas poderá ativar a chave eterna e o que Deus destinou antes da fundação do mundo para que receba enquanto viver. Mas não é apenas isso. Recebi uma medida que revolucionou a minha maneira de pensar. Compreendi que o povo de Israel, durante 400 anos, não exigiram pagamento nem salário por seu trabalho, e a riqueza que eles deviam possuir ficou retida todos esses anos, até que a geração de Moisés saiu do Egito. Quando eles saíram da escravidão, então exigiram o que era deles, e Deus deu o que tinha ficado guardado por 10 gerações. Durante 10 gerações, Israel não dizimou, pois escravos não dizimam, e morreram sem ver a sua liberdade, e não puderam exigir ou receber a sua porção,
e o seu pagamento em vida. Mas a geração seguinte dobrou tudo de uma só vez e num só dia. Para mim, não há símbolo mais claro da escravidão de uma pessoa quando ela não dizima. É quase como a última linha de amarração. Quando alguém consegue dizimar e dar a Deus dos seus bens, é muito provável que já tenha se rendido a Deus, como também as demais áreas da sua vida. Caso contrário, duvido muito que alguém que tenha se santificado em tudo diante de Deus, mas que não consegue dizimar, é como um sinal. Porém, quando as suas finanças se libertam, geralmente ficou livre de tudo. E creio que Deus deixa por último a libertação financeira, pois quem já prosperou é muito difícil que se quebrante para sondar as áreas que ainda andam mal. Por isso, para libertá-lo da morte, às vezes Deus retém um pouco a sua vida financeira, para que esse coração se quebrante e alcance a santidade em Deus, exigida para a pessoa. Lembre-se, Israel, quando estava no Egito, não podia ofertar, nem dizimar e nem sacrificar, tanto que Moisés pediu a Faraó que, de maneira excepcional, permitisse fazer uma oferta. Êxodo 8:8. Há 2 escravos na igreja que não conseguem dar: o escravo por rebelião e o escravo por ignorância. O primeiro não pode crer que Deus vai prosperá-lo através dos dízimos e ofertas. Então tenta manipular, não dando. Ele resiste e se nega a dar a Deus, pois teme perder o controle sobre as finanças. Então vai soltando aos poucos, pois no fundo ele não crê que Deus deseja o dízimo e no seu coração ele pensa: se eu trabalhei tanto, por que devo entregar a alguém mais do que ganhei com o meu trabalho? Ele não pode ver mais além do que há em suas mãos. Ele deseja crer, mas não pode. Há um sentimento de dor no seu interior, que tenta reter esta pessoa com o seu ato de rebeldia, negando a sua fé. Mas também existe aqueles que nunca aprenderam. Eles estão com os olhos vendados para ver a casa do tesouro. Assim temos milhares de irmãos nas filas que não podem ver. Tem as vendas da necessidade, viu o mau uso dos recursos utilizados pela liderança cristã, observou a corrupção dentro da igreja, e isso criou fortes vendas nos seus olhos, e eles não podem ver o Senhor. Eles ficaram frustrados e impossibilitados de sonhar e de ver o próprio Deus como um Senhor bondoso, que tem muito a dar e que deseja entregar mais do que ele pode receber. Eles não podem ver a Deus como aquele que provê e derrama superabundância sobre seus filhos. Você pode escolher onde depositar suas ofertas e pode buscar um altar santificado e puro para investir, pois quando encontrar a verdadeira casa do tesouro, notará a diferença. E se eu não receber resultados, onde estou investindo? Esses também são escravos de investimentos e impressões da realidade, que anula a expectativa do sobrenatural financeiro que é derramado naqueles que obedecem e creem. Nos últimos 20 anos, tenho visto um despertar acelerado de Deus e como Ele tem prosperado os seus filhos. Sou testemunha de que Ele multiplica 1000 vezes mais para nos abençoar e concluo dizendo que é impossível dar a Deus mais do que Ele nos dá. Quando saímos da escravidão financeira, a maior colheita é a alegria da liberdade. Sentimos prazer e felicidade em nos apresentar diante de Deus com as mãos cheias. Prefiro ir a Deus sempre com algo abundante nas mãos, pois isso demonstra que não vivo em restrição, que já não há necessidade na minha casa, que saí da escravidão. É tempo de fazer uma mudança de pensamento. Você pode até ofertar o mesmo valor, mas fará em um escritório diferente. É a mesma direção, o mesmo edifício de sempre, mas num andar diferente. A casa do tesouro. Há algum tempo tive uma visão sobre os dízimos. Em frente a um parque havia uma casa colonial antiga e entravam e saíam pessoas dali.
Eu me aproximei e entrei pela porta principal. O recinto era todo colonial, muito bem arrumado, e no fundo havia recepcionistas, e sobre cada uma delas havia um letreiro indicando as filas. As pessoas chegavam para dizimar, pagando a Deus de cabeça baixa, e entravam na casa da tesouraria, se dirigiam ao caixa para depositar o seu imposto e voltar ao seu lugar dizendo: bem, já fiz a minha parte, agora não me importa o que façam com o meu dinheiro, já cumpri com a minha obrigação. Eles não enxergavam um pequeno letreiro na entrada que dizia: segundo andar, sala de investidores da Casa do Tesouro, só para interessados. Continuei observando até que as pessoas que por tantos anos tinham ido para a mesma fila decidiram subir ao segundo andar para ver o que tinha ali. E encontraram pessoas alegres que estavam depositando seu dinheiro e uns contavam aos outros da abundância que receberam e de como Deus os prosperou, e viam a diferença que havia do primeiro andar, onde todos se queixavam, reclamavam e criticavam o governo. Era como sair de uma prisão e ir direto para uma festa. Eram duas atmosferas tão perto, mas tão diferentes. Ali todos estavam felizes, havia esposos, gerentes, sacerdotes, empresários e todos tinham algo em comum. Estavam muito interessados para onde iriam os seus investimentos. Eles queriam ver os seus investimentos multiplicados nas obras sociais, em infraestrutura, nos colégios e de muitas outras maneiras. A sua alegria era saber que faziam parte daquilo que estava sendo construído. Cada um deles guardava o seu registro de contribuição como um tesouro. Sabia que ali estavam as reservas espirituais das suas finanças e que enquanto estes registros estivessem atualizados, nunca passariam por escassez. Então o visitante perguntou: quanto devo depositar aqui para poder viver tudo isso? E alguém lhe respondeu: não é quanto, mas como. Aqui não importa quanto você deposita, cada um dá o justo que deve dar. Mas a diferença está na fé que vem pelo entendimento. No andar de baixo não se pode ver o que o reino está construindo. Mas aqui nós sabemos da importância que somos para criar no mundo o que ainda não há. Você e qualquer um pode vir depositar o seu dinheiro aqui e receber os benefícios de investidores do reino, mas você nunca decidiu subir a escada e ver o que tinha aqui. Você nunca quis provar com Deus. Preferiu obedecer antes de experimentá-lo. Por isso, aqui só há uma regra: não se pode buscar as pessoas do andar de baixo. Aqui, cada um que chega tem que tomar sua própria decisão e receber a sua revelação. Quem não recebeu, quando não poderá receber a bênção deste lugar, também não poderá receber a bênção deste lugar, pois pensará que está no mesmo lugar que as pessoas do andar de baixo e olharia para trás. Todos os que estão aqui não se preocuparam em saber quanto têm dado, mas quanto devem se esforçar para dar o quanto ainda é necessário para construir o plano do Pai. Agora que você chegou aqui, você é bem-aventurado. Então recebi um sentimento estranho, como aqueles que chegam tarde à festa. Me arrepiei de não ter prestado atenção ao letreiro do piso de baixo. Conhecendo meus pensamentos, alguém me disse: todos os que chegam aqui sentem a mesma coisa. Há coisas que são tão boas que não importa quando a conheceu, sempre se lamentará por não tê-la conhecido antes. Veja todos os que estão aqui. E havia ali jovens, adultos, anciãos, de todas as idades, homens e mulheres de todas as nacionalidades. Vi asiáticos, gente do Oriente Médio, executivos, reis, pecuaristas. Era uma mistura de todas as nações e profissões juntas. Então me explicou. Cada um deles alcançou a dimensão da prosperidade que estava determinado para eles. Veja esse pecuarista. Ele nunca seria feliz numa cidade grande,
A sua alegria e plano era estar na sua terra e ver o fruto da sua mão crescer, ver Deus nos detalhes da vida de seus rebanhos, mas nunca experimentará escassez e Deus lhe dará provisão até a 4ª geração. Cada um recebeu um plano diferente que não deve ser alterado. Qualquer mudança colocaria em perigo a sua verdadeira prosperidade. Não pretenda mudar os desígnios do Eterno para esses que já chegaram a essa dimensão, mas testifica aos que ainda não conhecem este lugar, pois para eles é seu chamado. Diga que se crerem o que não vê, verão o que não creem. As 12 dimensões da prosperidade não é limite para um espírito. Deus é eterno e pode dar o que o tempo não pode quantificar. Conte a seus irmãos e anime-os, pois os dias serão maus, mas os que creem na visão que corram. Posso afirmar que dar a Deus é a maneira de se distanciar da escassez. Nunca vi ninguém que, dando a Deus de maneira correta, tenha recebido a pobreza. Por outro lado, vi muitas pessoas que confiavam no seu patrimônio e nos seus títulos e que ao longo de uns 10 anos terminaram em falência. Já vi como as riquezas se diluem no tempo e conheci de perto pessoas que perderam tudo e que depois de serem chefes de muitas pessoas se tornaram menos do que um diarista e andar praticamente mendigando para que alguém pagasse o seu almoço. Isso não é uma parábola, é a realidade da vida. Mas sei que Deus garantiu e temos experimentado da sua fidelidade e não ignoramos nenhum dos nossos sacrifícios e ofertas. Agora temos uma nova maneira de ver e entender. Sabemos dar o destino apropriado para as nossas ofertas e dízimos. Sabemos que quando queremos conquistar algo, antes mesmo de desenvolver o plano para isso, primeiro vamos ao altar, pois sabemos que o poder que há ali é mais importante do que a inteligência ou a estratégia para alcançar os nossos sonhos. Somos mais abençoados pelo poder que o altar nos entrega do que pelas habilidades que possuímos. Chegamos ao final. Tudo aquilo que foi liberado ao longo dessa jornada não termina aqui. Começa a se manifestar a partir de agora na sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Medite, pratique e permita que o Espírito Santo te conduza em cada passo, porque prosperidade no reino de Deus não é apenas aquilo que você recebe, mas aquilo que você se torna. Se essa jornada falou com você, eu te convido, compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa viver essa transformação. E continue aqui no canal. Ainda temos muitos caminhos para percorrer, muitas revelações para acessar e muito mais de Deus para viver. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza a viver tudo aquilo que Ele já preparou para você. E nunca se esqueça, você é visto, você é conhecido e profundamente amado. Te vejo no próximo livro. God bless you. Bye.